Outra imagem, por favor, do dia. Mostra aí para nós o quanto antes. É aquela porta estreita, caminho largo do passado. Olha mesmo. Que eu disse que a minha avó, mãe velhinha, me ensinou como era o céu e o inferno e a perdição, usando esse mapa que tinha na casa de todos os crentes da antiguidade. Isso, eu já vi muito disso. Da antiguidade. Lá em cima está um Deus dentro de um olho de triângulo assim maçônico, né? É a glória divina. Tudo onde tem festa, bar, cassino, parque, Disney, lazer, esporte, do lado esquerdo de cá é inferno. É assim, cara? É a porta larga. É assim que os crentes veem até hoje. É ensinado nas igrejas por aí. Do lado de cá, aonde é todo mundo meio assim ferrado, ou então vivendo uma vida simétrica, chata, é todo mundo de gravata, tudo em estado de simetria, aonde tem cara de tribunal de justiça. E essa solidez opaca do lado de cá, e no máximo vai subindo para colinas, e lá em cima tem uma glória divina maçônica, e do lado de cá, estranhamente meio egípcia, assim. À direita? É à direita, lá Nova Jerusalém. Lá, aquele caminhozinho. Aquele caminho que dá lá em cima na Nova Jerusalém. Aí eu, menino, olhava para isso e dizia, poxa, cara, eu não vou para o céu. Esse caminho aqui tá muito melhor, né, Caio? Eu já vivo do lado de cá, todos os meus amigos, a vida rola do lado de cá. É aqui que eu jogo bola. Tá tão pouca gente ali, aqui, né? Tem um interesse, tá todo mundo aparentemente tão mais alegre do lado de cá, dali do lado de lá uma circunspecção infeliz. Os gramados abandonados, ninguém correndo, ninguém curtindo nada. Todo mundo de terno no gramado. Sem playground. Sem playground, sem nada, eu não queria. Aí me sentia culpado, dizia, será que eu sou um perdido, meu Deus? Será que eu gosto da porta larga? Eu tive essa angústia infantil. Agora o pior é saber que tem gente grande, morrendo velha, pensando até hoje que porta estreita é um fundamentalismo comportamental exterior moralista de vestes e estereótipos, e que perdição é a antítese negativa, assim como se considera que é a naturalidade da existência, de comer, beber, correr, se alegrar, dançar, ter tempo para tudo. Eu, com 6 meses de convertido, eu tinha 18 anos, eu cheguei a uma conclusão que me entristeceu demais, mas eu não conseguia mentir para Deus acerca disso. É que eu era mais feliz no mundo do que em Cristo. Do que eles chamavam de mundo. Eu achava assim, mas tem uma coisa errada. Em relação ao que você chamava de em Cristo. Também, claro. Porque o que você estava chamando de em Cristo era uma falsificação. Aí eu falei, mas não bate. Não bate. Antes da igreja eu era mais feliz com ele que dentro da igreja. Sem ter igreja para mim, eu era mais feliz na minha relação com ele depois da igreja. E foi muitos anos depois da igreja. Foram muitos anos uma luta interna. Por quê? Por que está errado comigo? Que fizeram uma dieta de existência em você, uma supressão psíquica quase insuportável. Aí o cara não sabe por que ele fica com latências e pulsões e carências não tópicas dentro dele. Meu Deus, houve um arrancão com fórceps de uma quantidade enorme de coisas que não eram questão de consciência. Era só de formatação de exterioridades, de imposições culturais como se fossem mandamentos do reino de Deus. E a alma sabe, ela se sujeita, porque ela não tem argumentos contra. Mas a profundidade do ser dá um grito, a consciência geme. Agora imagina o que é chegar de repente algo que se serve do seu medo, porque em geral as pessoas se convertem por medo do inferno ou por medo do que a vida delas no presente já
começa a delinear de catástrofe, ou de infelicidade, ou de tristeza. Então, para evitar uma calamidade, muita gente se converte à religião. Mas não é por entendimento, não é por constrangimento de amor, não é porque foram esmagados pela graça. Não, é por medo, ou por educação religiosa, ou por qualquer outra coisa. Mas, em razão disso, elas não sabem o que é ir vivendo pela fé em coerência com a consciência que vai sendo forjada no Evangelho. No entanto, mesmo no estado mais original, a interioridade da gente carrega intuições e centelhas divinas do significado da verdade, do que importa para Deus em relação ao homem. Todo homem sabe lá no fundo. Todo homem sabe, esse é o testemunho inexcusável. É em relação a essa referência que mesmo os que nunca tiveram informação nenhuma acusam-se ou defendem-se interiormente, porque esse espigão foi posto, enfiado essa espada na alma de todo mundo. Então o cara sabe. Aí, por causa do estelionato feito em nome de Deus, e da fanatização do processo, e da utilização dos medos e culpas que sobre eles são lançados, ele supostamente se converte. Essa conversão implica numa supressão de 90% do que ele tranquila e saudavelmente chamava de minha vida. Isso mesmo, cara. É retirada dele assim, vulco. Fica um buraco danado. Os amigos, ele já não pode mais falar. Os primos são evangélicos, não, então deixa para lá. Os queridos de infância estão todos perdidos, subitamente viraram cidadãos do inferno. O pai e a mãe, se não são da igreja, já são pessoas que ficaram sob suspeição de perdição. Meu Deus, imagina só a angústia de solidão e os arrancamentos e os desenraizamentos e o estado de flutuação no nada que esse cara é deixado de repente. E todas as referências de vínculo saudável dele são supressas como malignas, como perversas, mundanas, profanas, desagradáveis a Deus, como falsas comunhões carnais, que ele tem que abandonar da noite para o dia. A supressão que se faz é muito grande, a carência que se gera é enorme. Nesse buraco a igreja se enfia como ela pode, ela tenta arrombar, ela tenta virar teu pai, tua mãe, teu melhor amigo. Ela te dá o universo inteiro das tuas necessidades. Ela tenta suprir para você se tornar um filho daquela Nossa Senhora. Isso mesmo. Daquela Nossa Senhora. Meu Deus. Virou uma Nossa Senhora concreta. Com um rainha mãe e um zangão apostólico lá dentro dessa colmeia de absinto aqui e de condicionamentos. Então, como é que isso não pode gerar consequências desastrosas, emocionais, psíquicas, de descontinuidade da alma? Quase todo crente que eu conheço que sofreu esse tipo de conversão aí dos dois caminhos, que é só conversão estereotipada, mostra aí a imagem de novo, conversão só de sinal de trânsito, conversão de estrada, não é conversão no caminho, não é conversão no caminho interior, é só nas estradas exteriores da mundanidade planetária. Quem experimentou esse tipo de conversão viveu essas supressões e sofre de latências angustiosas e carências profundas que não consegue discernir, às vezes, para o resto da vida. Pode voltar para mim, obrigado. Não consegue discernir para o resto da vida. São aflições profundas. E a maioria das pessoas que viveram esse processo são meninos interrompidos, meninas interrompidas, adolescentes interrompidos, são senhoras interrompidas, é gente que interrompeu. Sabe que quando eu me converti,
alguns amigos meus cristãos mais lúcidos que eu vim a conhecer depois, como o meu querido Manfred Garrett, que é um ser humano lindo, maravilhoso, e eu conheci ainda na Igreja Batista da Capunga, lá no Recife. Depois ele se tornou presidente da Visão Mundial no Brasil e depois vice-presidente para a América Latina, depois para várias outras partes na área social, no mundo inteiro, um homem de Deus íntegro, bom e santo. E ele foi uma das pessoas que, assim que nós ficamos amigos, ele me disse algo muito sério. Ele falou: Caio, eu queria te pedir uma coisa e te dizer uma coisa. Você é o primeiro cara que eu conheço que tem uma história, tem um antes e depois sem interrupção. Você não se permitiu ser interrompido. Você não se interrompeu, e essa é uma coisa maravilhosa. Porque você narra a sua vida antes da conversão sem nenhum problema, não tem preto e branco antes lá e colorido depois. Lá tinha cor também, lá era lá. E aqui é só não é lá porque é hoje. E isso é a coisa mais saudável que eu já vi num processo de conversão dramático como o seu, porque a maioria gera pessoas cortadas. Você não se permitiu ou teu pai te ajudou nesse processo? Não, eu não saberia fazer esse corte. Eu não saberia me esquizofrenizar, porque eu não conseguiria não respeitar tudo que eu vivi. Com consciência ou com inconsciência, sabendo ou não sabendo, pecando ou acertando, fez parte, tem que ser processado, aprendido e posto a serviço útil da glória de Deus. Amém, Caio. Foi só o que eu entendi que o Evangelho fazia. Não tem esse negócio de DNA lixo, não, tá tudo inteiro para ser utilizado e planificado por ele. Agora, as conversões de exterioridade geram meninos interrompidos, meninas interrompidas, adultos interrompidos, e os problemas brotam todo dia aqui. Boa parte deles aparecem dessas conversões de secção, conversões que não integraram, que não fizeram o pecador conscientemente santo, de que ele é um pecador santificado. São aquelas conversões que dizem: antes eu era pecador, hoje eu sou santo. Não, agora você é esquizofrênico, presunçoso, sofrendo de um mal que Pink Freud não explicou ainda. Chamado de farisaísmo essencial. Essa é a sua doença. Mas o ser integrado é esse indivíduo que pega e diz como Paulo: olha, tudo aquilo virou adubo, fertilizante. Não é o que Paulo diz? Tudo aquilo ali virou fertilizante. Está na minha raiz. Tudo que de certo e de errado, de sensato e de insensato eu fiz na minha vida, se transformou em adubo, em fertilizante. Tenha projetar para outras coisas. A caca que tenha sido serve porque a matéria orgânica de mim está sendo processada e vai voltar como fruto de glória. Verdade. Não cara. tenha medo do seu cocô passado. É verdade. Deixe-o como fertilizante orgânico. Faça dele uma compostagem. Vai se transformar em fruto doce na sua vida. Não viva para exaltá-lo, porque ele faz parte do dia de ontem que se foi. E não viva para negá-lo, porque ele faz parte de algo que se foi esquecido. Lições não serão aprendidas. É mesmo, cara. É mesmo. Lições não serão aprendidas. Então, o Evangelho não cria meninos interrompidos nem meninas interrompidas. O Evangelho gera uma nova criatura. Com a síntese da sabedoria de Deus e do aprendizado da vida, produzindo experiência, paciência, esperança. A graça de Deus se miscui na existência
para que nada se desperdice. Aleluia, glória a Jesus. Juntam-se os cestos depois do milagre. Junta tudo para que nada se perca. Está tudo a serviço desse crescimento exponencial da graça de Deus brotando e jorrando de mim, em nome de Jesus. Como eu disse, a gente aprende no Evangelho que o caminho da vida é Jesus, é o Evangelho. Jesus é o Evangelho é Jesus. Jesus é a encarnação do Evangelho. O Evangelho é a expressão da mente de Cristo, do conteúdo desse significado andante do Deus encarnado entre nós. E o Evangelho nos ensina que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ou seja, de que quando nós estamos diante de decisões da estrada, das exterioridades, das visibilidades com as suas sinalizações, se as sinalizações da estrada não forem coerentes com as verdades de Deus plantadas e postas no nosso coração, em nome da verdade de Deus na nossa consciência, que se transgrida qualquer que seja o sinal da estrada. Mostre essa última imagem, por favor. É uma fala do Mahatma Gandhi. Nas questões de consciência, a lei da maioria não conta. Ele aprendeu isso no Evangelho. É pura e simplesmente o que Jesus ensina. Eu acho tudo muito bonito. Como a graça de Deus vai se derramando sobre os homens. Porque... Sem pedir licença a nós, né, Caio? Sem informar coisa nenhuma, isso não atrapalha. Porque Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo, livremente, como Ele quer, ilumina do jeito que Ele deseja a todo homem, em nome do Senhor Jesus. Que coisa linda, minha gente.